Hi, students and teachers of high school. Olá, alunos e professores do ensino médio. Welcome to our first English class that will help you do well on Enem. Sejam bem-vindos a essa primeira aula que deve ajudar vocês aí a se dar bem lá no exame Enem, ok? In this class, Paula, who is an English teacher at Grupo SEB, Paula, que é uma professora de inglês aí do Grupo SEB, will give us some tips on how to succeed in the test. Ela vai dar aí algumas dicas pra gente em como se dar bem no teste. Well, Madonna songs, pets, obesity, American traditions, books, retirement, English around the world, 1984 by George Orwell. All these topics, todos esses tópicos aí que eu falei para vocês, uma música da Madonna, a gente vai falar sobre animais domésticos, obesidade, as tradições americanas, livros, aposentadoria, inglês ao redor do mundo, o livro 1984, escrito por George Orwell. Todos esses tópicos aí serão dados nessa aula, nessa primeira aula da professora Paula, right? She will review some grammar. Ela também vai revisar um pouco de gramática. Question words, pronouns, verb tenses. As perguntas com WH, também os pronomes e os tempos verbais. We, from CMSP, hope you enjoy this class and take advantage of it. Have fun. A gente espera aí que você curta essa aula, que se divirta e que aproveite todas as dicas que serão dadas, ok? Hope you are fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. It's a Saturday, é um sábado, so let's have fun. Vamos nos divertir. Bye bye. See you next time. Até a próxima. Eu sou a Teacher Paula e eu estou hoje aqui para ajudar vocês um pouquinho nas questões do Enem de inglês. Antes de a gente começar a tratar dessas questões, eu tenho algumas dicas para vocês que vão te ajudar a resolver a prova do Enem, mesmo que você fale, mas teacher, não sei nada, nunca estudei inglês na vida, nunca tive contato com nada. Então, antes de a gente ver as nossas questões, as minhas dicas vão com certeza te ajudar numa prova do Enem, numa prova de vestibular. Primeira dica, não veja o texto, em hipótese alguma. Pula direto para a pergunta, vê o que a pergunta está te pedindo, tenta entender qual é o verbo que ela está usando, qual é o sentido que ela quer que você chegue. Depois disso, vá até as alternativas, leia as alternativas com calma. Esquece que tem um texto, esquece que tem uma imagem. Por quê? A primeira coisa que você precisa saber é o que estão me perguntando, o que querem de mim? O que querem que eu responda? Onde eu tenho que chegar? Segunda dica para você. Depois que você fez isso, pula para o texto. Vê qual é o título. Leia o título. Saiba o que está acontecendo a partir do título. Não sei nenhuma palavra em inglês. Alguma coisinha você sempre sabe. Veja, encontre naquele texto, sem medo, sem dó, encontre naquele texto quais são as palavras que você conhece. Sempre tem uma palavrinha que você já escutou, que você já ouviu na mídia, que você já escutou em algum lugar, ou leu em algum lugar, ou viu em alguma música. Sempre tem. Terceira dica para você, não se apavore, faça com calma. A prova tem o tempo para você fazer, mas faça com calma. Essas provas de inglês, elas não são feitas para que você saiba a gramática, para que você saiba exatamente o que cada palavra significa. Elas são feitas para você interpretar. De uns tempos para cá, as provas de vestibular e do Enem especificamente estão sendo feitas de forma interpretativa. Então, interprete aquela prova, interprete aquela questão e interprete aquele texto, que eu tenho certeza que você vai chegar em um resultado fenomenal no final da sua prova. Então, vamos começar. A nossa primeira pergunta, ela começa com uma música da Madonna. Vou ler a música? Não, não vou ler a música. Vou fazer o quê? Ver a primeira questão. Então, a questão é, a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado A. Pela morte precoce de um amigo jovem. B. Pelo término de um relacionamento amoroso.
C, pela mudança de um amigo para outro país? D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos? Ou E, pela traição por parte de uma pessoa próxima? Parece simples, mas agora a gente sim vai tentar destrinchar essa questão. Canção é uma palavra muito importante. Manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Já está te dando uma ideia do que ele vai querer nessa questão. O sofrimento retratado nessa canção foi causado. Aí a gente volta, então, para o nosso texto, a nossa música. Sitting on a park bench, thinking about a friend. Friend é uma palavra que muito provavelmente vocês já conhecem. He was, you were, são palavras que indicam o passado. Only 23. Gone before he had his time. Time, friend, was. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning. And I didn't have a chance to say goodbye. Então, todas essas palavras destacadas são palavras simples da música, que eu tenho certeza que vocês já escutaram. Friend, time, goodbye. Voltando então para a nossa questão, a canção é uma forma de manifestar os sentimentos e as emoções da vida cotidiana. O sofrimento retratado nessa canção foi causado então pela morte precoce de um amigo jovem. Por quê? Porque na música nós vimos friend, time, was, goodbye. E assim a gente pode chegar à conclusão de que não é o término de um relacionamento amoroso, porque ela fala do friend. Não é pela mudança do amigo para outro país. O tempo dele acabou. Nós temos a palavra time. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos? Não, ela não fala de friendship, mas ela fala de friend. Pela traição por parte de uma pessoa próxima? Não. Ela fala da morte precoce de um amigo jovem. Sempre lembrando das palavrinhas em destaque. Encontre as palavras que você reconhece. Sempre num texto, numa charge, em algum lugar daquela questão, vão ter palavras que você vai conseguir reconhecer. E reconhecendo essas palavras, você vai conseguir tranquilamente responder a uma questão. A próxima questão que eu trouxe assusta com um texto deste tamanho. Bom, vou começar pelo texto? Não, em hipótese alguma. Olha o tamanho desse texto e olha aonde começa a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de a. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com os animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ou E. Esclarecer sobre o modo como os idosos devem se relacionar com animais de estimação. Bom, vamos ver exatamente o destaque nesse texto, nessa questão. Research, growing number of research, several studies. Então, tudo está relacionado com estudos. Tudo está relacionado com o que a questão quer. Ela está relacionando tudo com estudos, com pesquisa. E a pesquisa é o centro do que nós devemos procurar no nosso texto. Começamos pelo título. 5 ways pets can improve your health. Bom, pets, todo mundo conhece a palavra pets, ou já viu o filme Pets, ou em algum momento da vida já escutou em alguma música, já leu em algum texto esse termo, pets. Se a gente começar a ler o texto todo, a gente vai falar assim, bom, vamos procurar as palavras que eu reconheço.
Ou palavras que possam estar relacionadas à pergunta. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. A gente já pode começar nessa parte a ver o que pode ser que o texto fale. Então, pet, friend, love, palavrinhas que podem nos ajudar. They boost our immunity. Imunidade. They can even help you get dates. Allergy fighters. Fight. Elas vão lutar contra alguma coisa, certo? Quem vai lutar contra alguma coisa? Bom, o nosso texto está falando dos pets. Então, os pets podem ajudar a lutar contra alguma coisa. Contra o quê? Allergy. Essas palavrinhas, semelhantes ao português, podem te ajudar em muitos casos. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. So, fighters, kids, allergy antes do fighters, ligados a pets. Sempre vendo essas palavrinhas que nós reconhecemos e que nós podemos relacionar ao tema central do texto. Date magnets. Magnets, lembra o quê? Lembra? Magnetismo, imã. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaking. A dog is a natural conversation starter. Então, dogs, love, connections. Então, os dogs são ótimos para realizar essas conexões amorosas. Forget internet matchmaking. Então, a internet serve para quê também? Para muita gente procurar parceiros. Esqueça isso. A dog is a natural conversation starter. Então, conversation starter, o início de conversas podem estar relacionadas com os dogs e podem levar as pessoas a estabelecer relações amorosas. Dogs for the aged. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Então, exercise, companionship pode te levar a pensar em companhia. Dogs for the aged. Os cachorros para quem? Para aqueles que têm mais idade. Good for mind and soul. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Então, good for mind and soul. Pleasurable and calming properties. Então, os pets, os animais de estimação, podem ter propriedades calmantes, podem te levar a se sentir muito mais calmo. Good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Heart, survive longer. Survive, sobrevivência. Diversos estudos. E aí a gente pode sim voltar. Então, de acordo com o nosso texto, de acordo com as expressões como research, growing number of research e several studies, qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo que o texto traz para a gente revelar? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças? Não, em nenhum momento houve a palavra cura. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde?
Durante todo o texto, a gente pôde ver que um animal de estimação é um grande amigo. Ele pode ajudar em diversos fatores da nossa vida. Então, nós chegamos à conclusão de que os pets, o texto mostra que os animais de estimação trazem benefícios para a saúde das pessoas. Então, eles querem convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde de todas as pessoas que querem ter animais, que querem melhorar a sua saúde. Um próximo texto, muito recente, Enem 2019, traz um texto gigante. Gigante. E a pergunta: ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar? Parece um tanto absurdo, mas vamos continuar. Aponta a gordura como grande vilão da saúde? Pode ser. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Esse tipo de situação pode mostrar um absurdo numa questão. Por quê? Porque estudos mostram que a obesidade vem crescendo atualmente e vem trazendo problemas para diversas pessoas. Então, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Talvez não seja a melhor opção de resposta. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Talvez, não parece tão absurdo. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos? Talvez também. Como responder essa questão? Temos 3 possibilidades de resposta. E o que eu faço? Sempre vou. Eu tenho a A, a D e a E. Vou nas palavras que eu posso conhecer. Letter to the editor. Sugar, fear-mongering, unhelpful. Help significa ajudar. Unhelp traz o oposto, não ajudar. Então, unhelpful é algo que não vai ajudar. In his recent piece, Is Obesity a Disease? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison. Poison é uma palavra ligada a veneno. That will guarantee storage of fat in the body. Então, ultimamente, muitos estudos têm mostrado essa questão da gordura. Fat. Fat é uma palavra-chave que você pode sim associar. Bom, fat, obesity, gordura, obesidade, como um veneno. Current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. Então, excessive calorie são 2 palavras óbvias, assim como no português excessivo e caloria, aqui nós também fazemos essa associação. Então, já está lá, veneno, gordura, excessive calorie, a caloria excessiva. Sedentary lifestyle, um estilo de vida sedentário. The fact is, Americans are consuming more total calories now than ever before. Então, os Americans estão consumindo essas calorias. According to the U.S. Department of Agriculture, our total per capita daily caloric intake increased by 22% from 2,076 calories per day in 1970 to 2,534 calories per day in 2010. Então, houve um aumento da data, 1970-2010, e houve um aumento das calorias. Logo, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que houve aumento de calorias, do consumo das calorias pelos americanos. Esse aumento do consumo pode trazer problemas como a obesidade. Isso você pode chegar a essa conclusão por si só, sem a necessidade de um texto
dizendo isso, trazendo todo esse tipo de informação para você. Isso é algo que você pode chegar a essa conclusão. A vast majority of these calories come from increased fats and flour cereals. Surprisingly, the amount of caloric sweeteners, for example, sugar, high fructose, corn syrup, honey, etc., Americans consume has actually decreased over the past decade. Então, na década passada, o consumo de adoçantes, das calorias que vêm de adoçantes, como sugar, o açúcar, o alto consumo do xarope de frutose, do mel, vem diminuindo nos últimos anos, na última década. We need to continue to study, olha só, continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. But demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears that get in the way of real solutions. Então, continuar os estudos sobre a epidemia de obesidade. Demonizar um ingrediente específico, no caso, por exemplo, o açúcar, não ajuda em nada a trazer soluções reais. Bom, se a gente voltar lá para a nossa pergunta, a gente vai ver que a gente tinha 3 alternativas, a B, a D e a E. Aponta a gordura como grande vilão da saúde? Não, ele fala de doce, ele fala do doce, do açúcar. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Continue to study the obesity epidemic. Esta é a sua resposta. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Você atingiu, você chegou no resultado. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos? Não, ele enfatiza o estudo, a continuidade do estudo do assunto. Letra D, portanto. Esse texto do Enem de 2019 traz uma continuidade na ideia das frases. If children live with, they learn. If children live with, they learn. É um texto que, se a gente analisar de onde ele foi retirado, American Family Traditions, tradições da família americana. Então, é um texto que fala sobre a vida das famílias. Nós vamos para a questão. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que essas crianças A. Temem quem as amedronta. B. Aprendem com o que vivem. C. Amam aqueles que as aceitam. D. São gentis quando respeitadas. Ou E. Ridicularizam quem as intimida. Bom, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos. Se a gente for ver o nosso texto, a gente tem, como eu disse, a sequência. If children live with, they learn. Então, nós temos learn, 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 learn em todas as frases. Todas as frases mostram a palavra learn. Por quê? Learn significa aprendizado. Então, se está falando do aprendizado, nós podemos com certeza voltar na nossa questão e ver. Temem quem as amedronta? Talvez, mas esse não foi o foco do texto. Aprendem com o que vivem? O nosso texto está todo com a palavra learn em destaque. Então, sim, learn, aprendem com o que vivem. Por quê? If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with
tolerance, they learn patience. Então, ele está o negativo e o positivo. If children live with praise, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. Acceptance, aceitação. Love, amor. Appreciation, apreciação. Patience, paciência. Apprehensive, apreensivo. São palavras que podem, que fazem sentido para você no inglês, porque dá para transpor para a língua portuguesa. Você consegue fazer uma tradução, ainda que rápida, para a língua portuguesa. Então, aprendem com o que vivem. Tudo isso mostra que as crianças aprendem com o que elas vivem. Tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Essa questão do ano passado também do Enem, ela não traz um texto, mas ela traz uma imagem. E essa imagem precisa ser estudada. Lembra? Antes vá para a questão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on, por suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligada a postura do colega, desconhecer como usar um livro impresso. Bom, se a gente for analisar essa tirinha, a gente começa com a análise do menininho chamando o colega. How do you turn this thing on? E this thing on, turn this thing on. On e off são palavras muito comuns no nosso dia a dia. O on, liga, off, desliga. São palavras que a gente vê corriqueiramente. Em qualquer aparelho de celular, em qualquer aparelho de som, qualquer espaço que você tenha, você tem on e off. São palavras que fazem parte da sua vida. Então, no cartoon, o estudante faz essa pergunta. How do you turn this thing on? E aí eu coloquei ali no ladinho palavrinhas-chave de textos que podem te ajudar na hora de resolver uma questão. O what, o que ou qual, where, onde, why, por quê e how, como. Você já sabe que how significa como. E você sabe que on significa ligado. Então, como você liga isso? Como você liga esse aparelho? E qual é o aparelho que está na mão do menino? Um livro. Como você liga esse aparelho? Mostra o total desconhecimento de um material tão simples como um livro. Suspeita que o colega está com o seu material por engano? Não, porque aí você já fez a análise do cartoon. Como você liga isso? Duvida que o colega possa se tornar um bom aluno? Não, porque os dois estão olhando para o mesmo material. Ele não está duvidando, ele está questionando o colega de uma coisa. Como você liga esse aparelho? Desconfia que o livro levado é de outra matéria? Não, em nenhum momento ele fala isso. Entender como desligada a postura do colega? Por que você poderia pensar isso? Por causa do on ou off. Mas não, ele não está entendendo como um possível desligamento do colega. Ele está simplesmente questionando o colega de uma coisa. Desconhecer como usar um livro impresso. Então, como você liga isso? How do you turn this thing on? Ele desconhece como usar o livro impresso, que é simplesmente abrir. Então, mostra o total desconhecimento do uso de um livro. Analise sempre a imagem, veja o que essa imagem traz para você. Não é um texto, é uma imagem, então se torna muito mais claro em muitos momentos. Veja, o rostinho de questionamento. E o que é isso na minha mão? Como que eu faço para ligar isso? E o colega está também olhando. Será que esse colega também sabe o que está acontecendo? E aí ele faz a pergunta, como você liga isso? Sempre analise muito bem as imagens. Porque muitas vezes você chega à resposta rapidamente só pela análise da imagem.
No Enem 2018, foi trazido este cartoon. O texto, que é diferente da nossa outra questão, é um texto maior. Passemos, então, para a análise da pergunta. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Bom, a sociedade exige do adolescente. Tenha isso em mente para depois partir para a análise do cartoon. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, com 5 anos, eu tenho que ser um menino grande. When I was 10, they told me I should be more mature. Então, com 10 anos de idade, 5 anos, grande menino, menino grande. 10, mais maduro, more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. Então, agora, nesse tempo, o adolescente tem sentido a exigência de que as pessoas pedem para ele agir como um adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, nesse passo, eu vou ser elegível para uma aposentadoria antes de eu me formar no ensino médio, no high school. Então, o que esse texto, esse cartoon traz para a gente? Que sempre o menino, esse agora adolescente, ele está sempre sendo exigido que seja mais maduro, que seja maior, que cresça. E aí, as nossas perguntas, as nossas possibilidades para responder a pergunta. Se aposente prematuramente, é isso que a sociedade está exigindo? Não. Ele acha que é isso que pode acontecer. Ele fala assim, bom, nesse passo eu posso me aposentar quando eu chegar no ensino médio, né? Amadureça precocemente, talvez, pode ser uma possibilidade, porque estão exigindo que ele cresça cada vez mais cedo. Estude aplicadamente? Não, em nenhum momento chegou-se a possibilidade de que ele precisaria estudar. Falou do crescimento, mas não dos estudos. Se forme rapidamente? Não, ele simplesmente está falando para ser mais maduro, mas não de uma formação. Ouça atentamente? Não, em nenhum momento a sociedade está exigindo que ele ouça, mas sim a sociedade está exigindo que ele amadureça precocemente. Por quê? Está sendo sempre colocado para ele, seja um menino mais velho, seja mais maduro, seja maior, cresça rápido, amadureça, more mature. Então, seja mais maduro cada vez mais. É isso que a sociedade tem exigido deste adolescente. E isso você pode encontrar nos números, nos símbolos que estão dentro desse cartoon. E o menino, claro, com um rostinho um pouquinho entediado e entristecido por ter que amadurecer tão cedo. Se a gente for para a questão número 7 do Enem, nós vamos para a referência dele. Sempre vejam se há uma referência, porque isso pode indicar muitas coisas para você. Então, esse texto ele foi retirado de um livro, né? The Handbook of World Englishes. Englishes, os ingleses do mundo, que foi publicado em Singapura, em 2006. Bom, antes de vermos o texto, vamos ver o que pede a questão. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve as suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela A. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Ou E. Reconhece a incompreensão de sua maneira de falar inglês. Ela é indiana. Os indianos já têm como hábito o uso da língua inglesa. Então, nós já podemos, por exemplo,
eliminar a alternativa E, a incompreensão de sua maneira de falar inglês. Um outro detalhe pode ser também pelo próprio fato do texto dela estar em inglês. Então, há a possibilidade de ser a alternativa E? Não. Por quê? Porque o texto dela está em inglês. Na Índia, uma das línguas faladas é o inglês. E nós vimos na referência que fala dos Englishes, os ingleses, as palavras em inglês, a língua inglesa. Muitos escritores indianos, como a Kamala Das, ela escreve as suas obras em inglês. Tem como ser a alternativa E? Já eliminamos essa, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Então, se a gente voltar no nosso texto, a gente vai analisar algumas palavrinhas. Don't write in English, they say. Don't. Don't é o indicativo da negativa. English is not your mother tongue. Então, não é. Mother, mãe. Então, a língua mãe. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine alone. It is half English, half Indian. Então, o mine é minha. Meio inglês, meio indiano. Funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. Então, é humana, assim como eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Lá naquele cantinho, eu pus um quadro para que vocês entendam essa questão do I, my, mine. Então, eu, no português, eu, meu, é minha língua. No inglês, nós temos variações. Então, o I, eu, my mother tongue, my language, a minha língua. It's mine, é minha. Mas o mine é usado no final da frase e não pode ser usado mine language, é my language. I speak English, it's my language, it's mine. Tá vendo? Percebeu a variação? A mesma coisa acontece com o you. You, você, your e yours, sua. He, ele, his e o his fica igual dele. She, vira ela, vira her, hers, dela. It, um objeto, um alimento, é uma coisa. It's e its, é daquilo, daquela coisa, daquele objeto, daquele alimento. We, nós, our, nosso, ours, nosso. E they, eles, their, deles, theirs, deles também, ok? Então, ela sempre está falando mine and mine alone. É só minha, é só a minha. Ela se torna a minha língua. Com todas as coisas, ela se torna meio inglês, meio indiano. Ela é humana, porque é falada por seres humanos, porque é reproduzida, é produzida por seres humanos. Então, ela está falando da língua dela, que pode ser diferente. Ela está tomando consciência da língua ou das línguas que ela possa falar. Logo, se a gente voltar para a nossa questão, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico? Não. Em momento algum ela debochou ou quis usar com efeito humorístico. Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Em nenhum momento ela voltou para falar de algum escritor. Ela se voltou a algum escritor. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Não. Ela fala, muito pelo contrário, ela fala que a língua inglesa ela é feita por todos e pode ser meia inglês, e no caso dela meio inglês, meio indiano. Demonstra consciência de sua identidade linguística. E qual é a identidade linguística dela? O inglês e o indiano, ou qualquer língua indiana que venha da Índia que ela possa falar, né? Que são muitas. Então ela vai demonstrar a consciência da sua identidade linguística, da identidade que ela construiu. E isso, mesmo que você não recorra ao texto, você consegue tirar da questão.
A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve as suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Então, aqui a gente já tem essa possibilidade. E nós já havíamos tirado a possibilidade da alternativa aí. Reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. Não, ela não reconhece isso, né? Na questão número 8, nós temos um texto do livro 1984, do George Orwell. E o texto é uma passagem, uma pequena parte do livro. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da. Bom, como se dá o controle do Estado? E aqui, você talvez nem precisasse recorrer ao texto. Por quê? Você estuda em aulas de história, você vê como se dá a possibilidade de controle de um Estado totalitário, não é? O Estado totalitário, então, como ele vai controlar o seu território e as suas pessoas? Ele se dá pelo boicote a ideais libertários? Talvez. Ao veto ao culto das tradições? Tradição é algo que faz parte do Estado totalitário, o reforço das tradições. Poder sobre as memórias e os registros? Talvez. Censura a produções orais e escritas? Talvez também, temos possibilidades. Manipulação de pensamentos individuais? É uma possibilidade também. Se a gente for perigos de um Estado totalitário, o controle do Estado se dá por meio do. Se nós retornarmos para o nosso texto, nós temos aqui. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled faintly. I'll put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Passado existe de forma concreta em algum lugar do espaço? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects, where the past is still happening? Então, existe esse lugar concreto em que o passado ainda está acontecendo? O ing do happening significa essa continuidade. No. Then, where? Onde? Where does the past exist, if at all? In records, it's written down. Então, ele está escrito, o passado está escrito. In records and in the mind, in human memories. Bom, mind, a mente, memories, a mente, as memórias, records, os registros. In memory, very well then, we, the party, control all records. Então, nós controlamos todos os registros. And we control all memories. Então, nós controlamos os registros e as memórias. Then we control the past, or do we not? Então, nós controlamos o passado, ou não? Se nós voltarmos para a nossa questão, a alternativa que mostra esse poder sobre as memórias e os registros é a alternativa C, que mostra exatamente essa última frase. Nós, do partido, controlamos os registros e as memórias. Então, nós controlamos o passado. E é assim que um Estado totalitário controla um passado, controla tudo o que existe em uma sociedade. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funcionam as provas do Enem e a gente se vê na próxima. Tchau!